Eu era muito frustrada no meu trabalho como dentista, era aquela rotina. Eu queria saber qual que era a causa, os problemas dos meus pacientes, que às vezes os meus pacientes chegavam, por exemplo, tô com queda de cabelo. Como eu sou dentista, eu vou olhar o foco infeccioso, tudo bem, vou lá ver se tem foco. Não era. Mas então o que que era? Como que eu poderia ajudar o meu paciente que está ali me pedindo ajuda, os meus familiares? E claro, eu também, né? Agora, eu também queria um diferencial no meu trabalho. Eu fazia vários cursos, né? Fiz curso de especialização, mas enfim, eu era só mais uma dentista pós-graduada. Além, né, de querer saber o que que o meu cliente tinha de verdade, né? Qual que era a verdade. Eu também queria saber qual que era o melhor tratamento, qual que era o melhor procedimento que eu indicar para ele. Porque, por exemplo, eu prescrevi, às vezes, o melhor suplemento, ele passava mal. Até óleo essencial, gente, já aconteceu, tá? Passar mal com anestesia. Gente, é uma situação muito desagradável. Chega a ser, assim, constrangedor, né? Porque o paciente, por exemplo, ele gasta, vai lá, faz o suplemento que eu tinha indicado e depois tem que jogar fora porque passou mal com aquilo, né? Fica muito chato isso. E eu ia buscando, gente, eu ia buscando aquela frustração toda, até que eu saí fora da odontologia por uns 2 anos, tá? Mas eu tive que voltar. Bom, voltei, falei, não, eu tenho que continuar, eu tenho que achar uma saída. Eu continuei nessa busca, conheci então o mundo das terapias integrativas e a biorressonância. E aí, né, biorressonância é um teste que a gente usa o aurímetro ou teste de força muscular para identificar qual que é a origem do problema da pessoa, né? Saber o que que ressona ou não, porque ele faz a leitura do campo eletromagnético. Aí as coisas começaram a fazer sentido para mim, tá? E tudo bem. Porém, o teste de biorressonância, eu tô aqui para falar a verdade. A verdade era que eu errava muito, tá? O resultado dava errado. Então, a minha alegria, na verdade, durou pouco, tá? Mas eu tinha grandes mestres, né? Grandes professores que usavam há muitos anos. Eu falei, como é que com eles funciona e comigo não funciona? Então, eu sou teimosa, eu continuei insistindo e fui estudando, enfim. Porque eu queria, na verdade, eu queria oferecer um tratamento assertivo para o meu paciente. Eu não queria ficar, vão tentar isso, se não der certo, vão aquilo, não. Eu queria um tratamento assertivo e que o resultado do teste, que eu fosse fazer o teste de biorressonância, ou que fosse com a aurímetro, ou com o teste de força muscular, que o resultado fosse confiável. Simplesmente isso que eu queria. Até que as coisas foram indo, eu fui insistindo. Eu atendi uma paciente que ela estava com infecção na boca. Então, eu testei o ozônio, né? Quem conhece o ozônio terapia é excelente, né? Inclusive, ele é antibactericida, ajuda na circulação, anti-inflamatório, é excelente. Mas quando eu fui lá testar com usei o aurímetro, não ressonou com o corpo dela, não era indicado. Ela até falou, Patrícia, uma vez realmente eu fiz ozônio com outro profissional, eu passei mal demais. Bom, a gente sabe que algumas pessoas realmente não podem com ozônio, né? Então, o que que eu fiz? Na hora, eu testei nela a prata coloidal, que é um antibiótico natural, e ela ressonou com o corpo dela. Passei para ela, ela usou e rapidinho ela sarou. Bom, gente, eu falei, é isso é que eu quero, é isso. O que que realmente o corpo do meu paciente está querendo? E assim, eu fui atendendo, né? O tempo foi passando e eu fui fazendo uma transição, porque até então eu era aquela dentista convencional, tá? Então eu fui fazendo aquela transição do atendimento convencional para o integrativo, até eu ficar 100% no mundo integrativo, que era o que fazia sentido para mim. E claro, com a biorressonância sendo a base de tudo, tá? Eu fui atendendo, testando em todos os meus pacientes, tudo que eu fazia neles. Então, eu identificava qual que é a origem da queixa deles, se era origem física, se era emocional, se era metais pesados, se era parasitas. Então, você vai olhar o ser humano como um todo, não só como uma boca, como eu via, como eu havia aprendido. Testava, né? Eu usava muito o Aurinto, o teste de força muscular, o equilíbrio dos órgãos, quais os órgãos estão em equilíbrio, quais estão em desequilíbrio, e testava também qual que era o melhor tratamento, o que que eu ia indicar para o meu paciente de forma assertiva. Então, o que que eu queria, na verdade, personalizar. Dessa maneira, gente, eu comecei a ajudar de fato meus pacientes, a minha família, porque a gente não vai separar a biorressonância, vou usar só no trabalho, isso não existe. A gente usa no nosso dia a dia. Então, o mais beneficiado, primeiro, beneficiado é a nossa família, claro, fui eu mesmo, né? Tudo eu fiz em mim, na minha família e comecei no consultório, tá?
E até, gente, me tornei uma profissional, vou falar valorizada, diferenciada. Por que que é diferenciada? Porque a biorressonância ainda são poucos profissionais que fazem. Então, como eu era uma dentista que fazia biorressonância, nossa, era só eu na época. E mesmo hoje, são poucos profissionais na área da saúde, terapeutas, que usam a biorressonância. Então, na verdade, essa valorização no trabalho, essa diferenciação, é a consequência do tipo de tratamento que eu fui dando para o paciente. Eu fui, na verdade, colhendo o fruto do meu próprio trabalho. É claro, é a causa, é a consequência disso tudo. E essa virada de chave, né, que aconteceu na minha vida, eu quero contribuir muito que aconteça na sua também, tá? Na sua vida, que você aplique no seu trabalho, na sua família, em você também. Então, vou estar falando mais, inclusive, da biorressonância na semana da biorressonância, que são 3 aulas, tá bom? Aqui no Instagram, coloca aqui para mim aula, que eu vou te passar o link para você assistir. E no YouTube, a descrição tá logo abaixo do vídeo.